Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Nesse dia 12 de agosto de 2020. Amém, né? Para todos nós. Vamos continuar aí na nossa pequena meditação diária, não é isso? Nós paramos aqui no capítulo, nós estamos aqui no livro de Josué, né? Pegando aqui algumas coisas importantes. A nossa preocupação agora é saber como é que o povo se comportou na terra, né? Não é isso? Se ele foi fiel, né, ao cumprimento do concerto que ele fez com o Altíssimo, no Sinai, né, e ao longo de 40 anos foi treinado, né, instruído, para que quando ele chegasse lá na Terra Prometida, ele implantasse lá um reino sacerdotal. Então nós paramos aqui no capítulo 8 de Josué, e nós vamos ver aqui uma coisa interessante, no capítulo 30, né? No versículo 30, capítulo 8, versículo 30 de Josué. Está escrito o que aqui, ó? Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lei, né? E lê, né, a lei, né? Então tá assim, ó. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Versículo 32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E de todo Israel, seus anciãos, seus príncipes, seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então, estamos vendo aí, né, irmãos, que Josué, né, reuniu todo o povo ali em volta, né, do Monte Ebal e do Monte Gerizim, e ali ele cumpriu a ordem que foi dada por Deus a Moisés e por Moisés ao povo. Então, aqui no versículo 33, né, do capítulo 8 de Josué, nós vemos aí que estavam lá os anciãos, né, os príncipes, os juízes, né, estava lá o Josué, claro, né, estava lá a arca, né, a arca estava lá, sacerdotes levitas, né, que levavam a arca do concerto, estavam lá os estrangeiros, né, e os naturais lá, né, metade deles em frente ao Monte de Gerizim, então estava todo mundo lá, cumprindo exatamente todas essas coisas que eles estão falando aqui que estão fazendo, né, sob a liderança de Josué, e em cumprimento àquilo que tinha sido estabelecido. Onde é que foi estabelecido isso? Vamos voltar lá para o Deuteronômio 27, né? Então, lá no Deuteronômio 27, e versículo 1, nós lemos lá, não sei se a gente chegou a ler, não estou lembrando, mas vamos ler aqui de novo, ó.
no capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 1 em diante. Está escrito o quê? Deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, né? Então essa era a ordem geral, digamos assim, né? Vamos guardar todos os mandamentos, todo o conserto que nos foi ordenado e com os quais nós concordamos para a honra e glória do nosso Deus, né? O Deus de Israel. Versículo 2: será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás com cal. E havendo passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras, que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Né? Versículo 7. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas palavras escreverá todas as palavras desta lei. Aliás, e nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas e a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, irmãos, estamos vendo aí, né? Então, eles ultrapassaram aqui o Jordão, né? Sob a liderança de Josué. E a primeira coisa que eles fizeram, né? Foi exatamente cumprir com aquilo que tinha sido ordenado, né? Nós vimos aí que na primeira conquista que foi feita, né, ou que devia ser feita, aconteceu lá aquele problema com o Acã, né, e ele foi punido lá com toda a sua família, né. Então nós vemos aqui no capítulo 8 de Josué, eles dando cumprimento, né, cumprindo, né, aquilo que eles tinham prometido e fazendo com que exatamente fosse feito exatamente tudo aquilo que Moisés ordenou. Não Moisés, é claro, né? Mas o Altíssimo que ordenou a Moisés, e Moisés ordenou ao povo. Não é isso? Bom, então aí nós vamos para frente, né? No capítulo 9 aí de Josué, nós vemos aí aquele caso dos gibeonitas, né? Não é isso? Que enganaram, né, o Josué, dizendo que era um povo, porque a ordem foi dada para destruir todo aquele povo, né? Então era o juízo que Deus estava executando sobre aquele povo e que estava usando exatamente Israel, né? Testando, digamos assim, Israel para ver se ele obedecia em tudo e por tudo. E aí aconteceu aquela história lá com os gibeonitas que enganaram Josué. Josué fez um acordo com eles, e aí então o Senhor, né, denunciou a ele, né? O que foi que aconteceu ali, né? Aconteceu ali que Josué não, o Josué, né, que era o líder, né, ele não consultou ao Senhor para saber quem era aquele povo, né? Ele decidiu coisas sozinho, né? Certo? Que não era para ele ter feito isso. Por quê? Porque você tinha ali, você tinha o tabernáculo, você tinha o Urim e Tumim, você tinha o anjo, você tinha, eles, né? Você não, nós não, né? Eles. Eles tinham todo um esquema, né, de consulta
ao Deus Altíssimo, de consulta aos anjos que eram responsáveis pela execução do concerto, né? O concerto foi confiado aos anjos, por isso que tinha o tabernáculo, né? Então depois nós vamos ver o que foi que aconteceu. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver isso aí. Então os gibeonitas enganaram, né, a Josué, porque Josué se esqueceu de consultar ao Altíssimo e ao anjo, né, para saber quem era aquele povo. E o povo, então, o enganou. Bem, irmão, então vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos e vamos em frente aí na nossa caminhada. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente fazendo as nossas pequenas meditações. Vamos chegar a um termo. Eu tenho um objetivo, né, final com tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, paz seja com todos. Amém.